Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo dessa semana foi uma sugestão da Mary, que nos segue aqui no canal do YouTube, e ela sugeriu que eu falasse sobre dependência emocional. Esse é um assunto que é muito amplo, o vídeo teria que ser muito longo, e a nossa proposta aqui é não passar de 10 minutos, já que indica que 10 minutos hoje na internet é muito tempo, né? Sinal de que alguma coisa está errada, porque se não temos 10 minutos não temos quase nada, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de convidar você a se inscrever. Se você já está inscrito, legal, muito obrigado. Sugiro você a ver os vídeos que ainda não viu, compartilhar com os amigos aqueles que você acha que possam ser úteis. Sempre a nossa proposta aqui é pensar melhor as coisas, né, de um jeito mais realista, mais, digamos que todos tenham condições de entender, para ajudar a gente talvez a viver um pouco melhor. Então, vamos lá. Dependência emocional. Bom, vamos começar pela palavra dependência. Se é uma dependência, significa que sem aquilo você não é quem é. Começar por aí. Ou seja, quando eu dependo de alguma coisa, significa que eu me explico como pessoa pela presença daquela coisa na minha vida, porque eu dependo daquilo. Sem aquilo não sou eu. Logo, eu preciso daquilo para ser quem sou, tá? No caso da dependência emocional, e assim, existem N tipos de dependência, tá? O que às vezes depender de alguma coisa ou outra não chega a ser um grave problema, não tem como nós não termos dependência de alguma coisa, tá? Enfim, mas vamos lá. No caso da dependência emocional, significa que eu cheguei num ponto em que eu preciso produzir uma emoção para me sentir bem. E o interessante é que esse sentir-se bem nem sempre é algo que realmente seja bom para nós. Mas é o quê? Porque toda emoção que se repete, porque toda emoção, ela sempre é hormonal, e toda emoção que se repete gera uma dependência hormonal. Todo vício emocional, como todo vício em qualquer uma substância que altera o teu sistema nervoso, que te traz essa ou aquela sensação, é uma dependência emocional. E toda vez que você repete alguma coisa excessivamente, você vira dependente daquilo. A partir deste momento, você se entende como alguém que, para ser quem é, precisa daquela emoção. Às vezes essa emoção pode ser produzida por você mesmo, como por exemplo, o vício em estar preocupado, em estar angustiado, em querer ter controle sobre tudo, que é um vício muito comum nos nossos tempos, em que a vida está muito acelerada, está muito difícil lidar com tudo, aumenta demais o número de coisas que nós precisamos pensar e controlar. Isso gera uma angústia, que a gente chama de ansiedade, né? Que é uma preocupação com coisas que podem ou não acontecer. Isso trabalha com o hormônio do medo. Nós temos medo que coisas aconteçam ou medo que coisas não aconteçam. Então, a partir do momento que eu tenho medo, eu estou viciado em ter medo. E aí eu começo a me preocupar com coisas, às vezes, que são cada vez mais absurdas, quando não há alguma coisa realmente acontecendo que mereça a minha preocupação, digamos, verdadeira, porque está acontecendo algo. Eu termino me viciando em me preocupar, e aí eu me preocupo com coisas que não fazem o menor sentido, como se daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, vai acontecer alguma coisa ou não. Ou seja, não tem o menor sentido isso, porque não tem como controlar a vida é um processo probabilístico, porque ela é incerta, então não tem como. Mas quando vira vício, tá? Então, a partir do momento em que eu preciso dessa emoção, e ela é produzida por mim, eu mesmo vou alimentando o meu próprio vício, tá? Mas às vezes eu sou dependente de uma emoção que vem de fora. Eu sou dependente de uma emoção que é produzida por circunstâncias ou às vezes por uma pessoa, tá? Quando a gente fala de dependência emocional, a primeira coisa que a gente pensa é dependência nos relacionamentos afetivos, né? Ou nos relacionamentos parentais e tudo mais, tá? Ou em qualquer outro tipo de relacionamento entre pessoas, né? Mas não existe só os relacionamentos afetivos, a dependência emocional, existem vários outros, né? Então, no relacionamento afetivo, às vezes você tem um relacionamento que ele é viciado em conflito, bastante comum acontecer. Às vezes em conflitos que chegam a ser violentos, né? As pessoas se viciam nisso. Então, daqui a pouco tu acostuma com aquilo. Se não tiver aquilo,
Não é bom. Aí, quando tu vê, você está provocando uma briga, ou vê a outra pessoa provocando uma briga, para que se chegue naquela emoção, naquele clima de conflito, que parece que só assim está certo. E isso vai acontecendo não de forma racional. Nós não criamos dependência emocional de forma racional na grande maioria das vezes. Tá? Então, o que acontece? Depois que eu me vicio naquilo, então você às vezes encontra relacionamentos que têm um alto nível de conflito, de violência, que estão aí há anos. Né? Mas e por que as pessoas não param? Porque elas estão viciadas. E se elas não tiverem uma noção disso bastante clara, elas vão, em eventuais relacionamentos seguintes, procurar este mesmo vício. Provocar esse mesmo tipo de situação para que venha a ter aquilo que ela está acostumada a ter, o que ele está acostumado a ter. Tá? Então, depois que vira vício, você passa a ter, nem sempre conscientemente, muitas vezes inconscientemente, o medo de não ter o teu vício atendido. Né? O medo de não ter o teu vício atendido. E daqui a pouco, quando vira vício emocional, sem essa emoção, eu não sou eu. E o interessante é que não importa a emoção, não existe, quando você repete uma emoção, uma análise qualitativa da emoção. Essa emoção não é boa para mim, vou parar. Quando você vê, você está viciado. Né? Existem dependência emocional, às vezes de coisas positivas. Tem gente que tem uma necessidade emocional, por exemplo, de aprender mais. Tem gente que tem uma necessidade emocional de fazer muitas viagens. Tem gente que... Agora, importante entender o seguinte: quando vira algo que compromete a tua liberdade, você tem aí algo que precisa ser visto. Uma coisa é você ser viciado em viajar, outra coisa é que se tu não viaja, parece que a tua vida perdeu sentido. Porque aí você passa a depender de um fator externo. Esse é o pior vício que tem, porque ele tolhe a tua liberdade, ou seja, o teu vício não depende de você. Né? O vício em ansiedade, por exemplo, depende de mim, ficar pensando coisas que poderão acontecer ou não. Ter medo que coisas aconteçam, isso depende de mim. Mas tem vício que depende de circunstâncias externas. E aí o pior de todos, né? Porque aí você está na completa dependência, né? Porque não depende de você obter aquilo que você precisa para atender a tua demanda. Né? Como as drogas, por exemplo. A droga é um tipo de dependência emocional também. Por quê? Porque a droga provoca uma emoção quando você usa. O alcoolismo, mesma coisa. O tabagismo, a mesma coisa. Tem pessoas hoje que nesse mundo nosso de modelos de corporais, por exemplo, tem pessoa que fica viciada em academia. Se ela não vai na academia, parece que a vida dela acabou. Ela perdeu o sentido da vida dela. Né? Então, o que significa isso? Ela depende daquilo. Se a academia fecha, se ela vai para um lugar onde não tem academia, ela não vai para um lugar se não tem academia. Ela não vai ficar uma semana, não tem academia. Por quê? Porque ela depende daquilo. É ruim o exercício? É claro que não, o exercício é muito bom. Agora, se sem o exercício você fica outra pessoa, uma pessoa mais deprimida, mais triste, mais irritada, bom, você é viciado e você é dependente. Porque tu também pode ficar viciado em coisas que a princípio são boas. Tá? Então, é muito importante ter essa percepção de saber até que ponto o teu vício ele está dentro de uma medida razoável, tá? Porque a própria palavra vício significa que você é dependente, tá? Então, mas nós estamos relativizando essa questão. Depende do quanto isso é fundamental na tua vida. Toda vez que alguma coisa na tua vida precisa acontecer para você ser quem é, ou para você se sentir bem, e isso é exclusivo de alguma coisa, e isso não depende só de você, depende externo, você é viciado. E se você é viciado, você não é mais livre. Porque você sem isso, você não consegue se explicar. Num mundo de impermanência, onde tudo muda o tempo todo e nós mudamos o tempo todo, porque somos afetados e afetamos, então, o ser humano, como eu costumo dizer, é sempre uma massinha de modelar, ele vai sendo modelado pela vida, pelo que acontece, pelo que ele passa. Né? Então, nós estamos sempre em processo de mudança. Logo, é difícil a gente dizer quem a gente é, porque a gente está sempre mudando. Né? Agora, uma das definições de saber-se quem se olha, se tudo muda e, portanto, eu não posso me definir na impermanência, talvez a única coisa que possa me definir é aquilo que em mim nunca muda. Né? E o vício nunca muda.
Então, muitas vezes a definição de quem você é, eu sou o vício que eu tenho. Porque o resto muda com o tempo, tanto está mudando o tempo inteiro. Então, ter uma avaliação clara sobre no que tipo de emoção eu sou viciado. Se essa emoção depende só de mim ou é externa. E até que ponto eu sou livre dentro disso, eu tenho liberdade de poder ficar sem isso. Ah, não, sem isso eu não posso ficar. Eu já conheci pessoas que não faziam viagens longas porque não podia fumar no avião. É um vício que tirou a liberdade da pessoa de viajar. É um vício total. Felizmente já curado, né? Mas existem outros, como às vezes está sempre com medo, como está sempre conflitando, como está sempre irritado, como está sempre querendo controlar tudo, como está sempre querendo saber de tudo, como está sempre querendo estar perfeito, como sempre está querendo estar 100%, como sempre está querendo, mas no fim, todo viciado vira um chato, né? Então, é muito importante fazer uma análise e uma reflexão de se o teu vício ele está numa boa medida ou você já ficou totalmente dependente emocionalmente dele. Valeu? 11 minutos e 15 segundos. Já foi longo demais para a internet. Talvez precise assistir em 3 etapas, né? Mas eu espero que a reflexão te ajude. Valeu, pessoal? Obrigado pela companhia aqui no canal, obrigado pelo apoio, pelas sugestões de vídeos. Continue mandando sugestões, faça que nem a Mary, né? E a gente se vê no próximo. Valeu? Um abraço para todo mundo.